Adriano e essa é a primeira parte da nossa aula de gases reais, aula que faz parte do curso de Físico-Química 1B do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, este vídeo ele vai tratar de alguns fundamentos, algumas questões que já foram vistas de gases ideais. Depois a gente vai apresentar a equação de Van der Waals. Apresentaremos outras equações de estado, em especial a equação do virial e as referências bibliográficas que tratam desse tema. Bom, os gases reais, eles não obedecem exatamente às leis dos gases perfeitos nos regimes de elevada pressão e baixa temperatura, especialmente quando o gás estiver a ponto de condensar. Isso ocorre por causa das interações intermoleculares. Então, o que são interações intermoleculares? Ora, interações intermoleculares são aquelas interações que ocorrem entre as moléculas. E são essas interações intermoleculares entre as moléculas que nos interessam aqui. Não confunda interações intramoleculares que ocorrem dentro das moléculas, que é o que a gente chama de ligação química. Bom, as interações intermoleculares, elas são responsáveis por mudanças de estado físico, então de sólido, líquido para gás, existência de fases condensadas, fase sólida e fase líquida, para que elas existam precisa ter interação intermolecular, propriedades físicas da matéria, né, como propriedades coletivas, e para nós aqui o que mais importa são os desvios em relação ao gás ideal. Então, o gás real existe porque existem interações intermoleculares. Bom, nesse diagrama que é dado em livros de química geral, você pode revisar os tipos de interação intermolecular que existem, né, os tipos de interação que existem. Enfim, isso fica a critério do aluno. Muito bem, as interações intermoleculares, elas podem ser separadas em duas grandes áreas, digamos assim, né? Não é tão simples desse jeito, mas a gente pode. São forças repulsivas, e essas forças repulsivas, elas são de curto alcance, e sendo de curto alcance, elas são dominantes, então, quando a separação molecular é pequena. E geralmente separação molecular pequena ocorre quando as pressões são elevadas. Temos as forças atrativas, e essas forças atrativas, elas são dominantes em médio alcance, né? Quando a separação entre as moléculas é de alguns diâmetros moleculares. As forças atrativas, elas também são importantes quando a temperatura é baixa o suficiente, de modo que as moléculas possam, ao cruzar umas pelas outras, se capturarem, né? Da mesma forma, enfim, e uma molécula orbitar em volta da outra, da mesma forma que a Lua orbita em torno da Terra. Claro que a Lua orbita em torno da Terra em funções de forças gravitacionais, mas a ideia é essa, que quando uma molécula cruza pela outra, se a velocidade for suficientemente baixa, e isso ocorre em temperaturas baixas, uma pode capturar a outra. E quando ocorre grandes separações moleculares, as forças são desprezíveis e aí o gás tem um comportamento como ideal. É por isso que quando o volume é muito grande ou a pressão é muito pequena, nós consideramos o gás como sendo ideal. Bom, nós podemos avaliar a não idealidade de um gás através do coeficiente de compressibilidade Z. O coeficiente de compressibilidade Z, ele é a razão entre o volume do gás real e o volume do gás ideal. A razão entre esses dois volumes é o Z. Repara que o Z, com isso, ele acaba trazendo para dentro de si a não idealidade. Ora, como PV é igual a NRT, então V é RT por P. Uma coisa importante é que
quando a gente fez a aula de gás ideal, não foi colocado esse zerinho aqui para representar o volume do gás ideal, porque lá só tinha volume ideal, tá? Então, a gente está marcando com esse zerinho aqui o volume do gás ideal e depois ele pode sumir também, né, para simplificar. Ora, quando a gente faz isso, rearranjando essa estrutura ZV molar RTP, a gente chega em PV molar é igual a ZRT para um gás real. Essa equação é uma equação de um gás real. O Z aqui, ele carrega a não idealidade. E claro, obviamente, né, para o gás ideal, Z é sempre 1. E a gente vai usar muito isso nos gráficos daqui para frente. Então, para o gás ideal, Z sempre é 1. Muito bem. O coeficiente de compressibilidade, ele pode ter esses três comportamentos. A baixas pressões, a gente pode considerar que o gás é ideal, né? Quando a baixíssimas pressões, os gases, as moléculas estão separadas, muito separadas umas das outras, de modo que as interações são baixas e o volume do gás real é aproximadamente o volume do gás ideal, logo o Z é aproximadamente 1, né? Lembrando que o Z, né, que o gás ideal sempre é essa reta aqui de Z igual a 1. Muito bem. Então, isso é para o ideal. Ora, nós podemos, então, passar para regiões de médias pressões. Regiões de médias pressões, onde o diâmetro molecular é relativamente... o espaçamento entre as moléculas é semelhante a diâmetros moleculares, as forças dominantes são as forças atrativas. Se as forças dominantes são as forças atrativas, significa que as moléculas do gás real estão, em média, mais próximas umas das outras do que nós esperaríamos para as moléculas de um gás ideal, porque no gás ideal não tem interação nenhuma. E neste regime de médias pressões, de domínio de forças atrativas, o gás real tem essas forças atrativas, então essas forças atrativas mantêm as moléculas um pouco mais próximas do que a gente esperaria para as moléculas do gás ideal. Logo, o volume do gás real é menor do que o volume do gás ideal. E se o volume do gás real é menor do que o volume do gás ideal, o Z é menor do que 1. E se o Z é menor do que 1, significa que neste regime de pressão, o gás é mais compressível do que o gás ideal. Ou seja, é mais fácil comprimir o gás real nessas condições aqui do que o gás ideal. Então, neste regime verde aqui, o que nós temos são essas curvas que estão abaixo, abaixo de 1, tá? Nessa abaixo de 1. Muito bem. Agora, em altas pressões, aqui em regimes de altas pressões, o que a gente observa? Em altas pressões, as moléculas estão muito próximas umas das outras. E se elas estão muito próximas umas das outras, a gente já viu que forças de repulsão, elas são mais efetivas a curtas distâncias. Logo, o volume do gás real é maior do que o volume do gás ideal e, consequentemente, então, Z é maior do que 1. Então, para altas pressões, o que a gente observa é que os valores são maiores do que 1. A gente consegue observar isso em todas essas retas aqui. Essas retas são para o metano a menos 70 graus, a 20 graus e a 200 graus, onde a gente tem o coeficiente de compressibilidade pela pressão em atmosfera. Muito bem. Enfim, agora a gente também observa que a variação da temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, mais parecida com o gás ideal é a curva. Essas aqui não são tão claras assim, mas a gente observa que a curva a 70 graus, ela tem esse comportamento bem distinto aqui. Essa é a curva de 70. A curva de 20, ela tem esse comportamento aqui. E a curva de 200, ela realmente, ela se comporta, pelo menos no começo aqui, ó, mais parecida com o gás ideal. Lembrando que o gás ideal seria
a reta. Então, esse é o comportamento de Z com o regime tanto de pressão como de temperatura. Uma vez que existem, então, forças repulsivas e forças atrativas, que são justamente a diferença entre o gás ideal e o gás real, para que tenhamos, então, uma equação de gás real para se trabalhar de forma semelhante ao que a gente fez para o gás ideal, é importante fazer essas duas correções. A equação mais utilizada por ser analítica é a equação de Van der Waals. E a equação de Van der Waals, ou na equação de Van der Waals, as forças repulsivas elas são modeladas por esferas rígidas e impenetráveis. Então, para um gás de Van der Waals é como se fossem bolas de bilhar. Tá? Bom, o fato do volume molecular não ser nulo implica que as moléculas não ocupam todo o volume V do recipiente. Desta forma, aquele volume que era ocupado pelo gás ideal, porque o gás ideal é um ponto material, então o gás em si não ocupa volume, aquele volume que era ocupado pelo gás ideal, ele precisa ser descontado, né, desse volume molar que a repulsão atribui às moléculas, no caso de Van der Waals. Aqui, então, a gente pode fazer uma correção dessas como sendo menos NB, onde N é o número de mols e B é o covolume, que logo a gente mostra como é. Ora, então a gente pode pegar a equação do gás ideal, que era PV igual a nRT, era PV ideal igual a nRT, e substituir o V ideal que a gente observava, né? O V ideal aqui. Então, essa é a correção do volume, ou correção do volume, né, dada pelas forças repulsivas, já que as forças repulsivas são de curto alcance para o gás de Van der Waals. Como funciona o covolume, então? Ora, o volume de uma única esfera de raio R é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, 4/3 de πr ao cubo é o volume dado por uma única molécula. Aqui, ó. Uma única molécula é esse volume. Ora, mas se a gente considerar sigma como o raio excluído por duas moléculas, por quê? Porque quando essa molécula interage com esta molécula aqui, essa interação pode ser frontal, como está aqui, mas essa interação pode ser por cima, pode ser por este lado, pode ser por baixo, pode ser na diagonal, pode ser em qualquer sentido. De modo que quando a gente avalia a interação desta molécula, que é considerada uma esfera rígida, né, no modelo de Van der Waals, com esta molécula aqui, que é outra esfera rígida, o que a gente tem que observar é que toda a possibilidade de interação entre elas é dado por essa linha pontilhada aqui, ó. E essa linha pontilhada aqui é uma esfera cujo raio é sigma, mas sigma é justamente o somatório dos dois raios moleculares. Então, o volume excluído o volume excluído pela interação de duas moléculas, que é o volume pontilhado, ele é dado por 4/3 de sigma ao cubo, mas sigma é justamente 2R. Ora, 2 ao cubo é 8, e o que sobra? 4/3 de πr ao cubo, mas 4/3 de πr ao cubo é justamente o volume de uma molécula. Então, o que a gente observa é que o volume excluído pela interação de duas moléculas é justamente 8 volumes de uma única molécula, e não 2, como se esperaria, né? Logo, cada molécula, se duas moléculas excluem 8 vezes o volume molecular, logo, cada uma das moléculas exclui 4 volumes moleculares. Logo, a gente pode concluir que o B ele é aproximadamente 4 vezes o volume molecular vezes o número de Avogadro.
é através, então, deste parâmetro B, do covolume, que o modelo de Van der Waals incorpora a repulsão. E a repulsão, por ser de curto alcance, ela se manifesta como uma redução do volume que a molécula pode ocupar no recipiente. E essa redução do volume ocorre porque agora as próprias moléculas têm um volume. Quando as moléculas estão no seio do sistema gasoso, elas sofrem interações por todos os lados. Agora, à medida que as moléculas se aproximam das paredes, a quantidade de vizinhos deste lado é menor do que a quantidade de vizinhos deste lado. E isso gera uma força resultante para dentro do seio do sistema gasoso. Ora, isso traz duas consequências importantes. A primeira é que neste processo de aproximação da parede, pode acontecer de algumas moléculas serem capturadas por outras, né, como a gente falou lá, principalmente em baixas temperaturas, e sequer chegarem até a parede. Ora, então essa força de atração, ela acaba reduzindo as frequências de colisão. Bom, mas pode ser que algumas moléculas ainda assim cheguem até a parede do recipiente. Mas elas chegam até a parede do recipiente com uma velocidade menor do que ela teria se não existissem as forças de atração. Logo, as forças de atração também reduzem a força com que cada colisão ocorre com as paredes. Tá? Essa é a razão deste quadrado aqui. Bom, essa redução então é proporcional à concentração, por isso que aparece concentração ao quadrado. E ela dá origem à pressão interna ou pressão de coesão π. A pressão interna ou de coesão, ela está relacionada obviamente com a energia potencial, ela é zero para o gás ideal e ela vai ser melhor trabalhada, ou será trabalhada na parte de Joule-Thomson, por exemplo. Logo, a gente conclui que a pressão medida num gás de Van der Waals, num gás real, é menor do que a pressão teria para o gás ideal. Então aqui a pressão do gás ideal, uma soma, a questão algébrica, né, do sinal de π, e é desta forma, então, corrigindo a pressão, que a equação de Van der Waals, que o modelo de Van der Waals incorpora a atração molecular. Reunindo-se então as correções, chega-se à equação de Van der Waals, onde a correção da pressão é dada por este termo e a correção do volume é dada para este termo. Para a quantidade de matéria igual a 1, ou seja, para o número de mols igual a 1, nós temos então aqui o volume molar e o N-some, ou equivalentemente, como ela é mais conhecida, porque a gente vai fazer algumas derivações nela depois, já fizemos, né? Desta forma aqui, RT dividido por V molar menos B menos A por V molar quadrado. Ora, algumas características interessantes: a coexistência entre fase líquida e gasosa ocorre quando os efeitos de dispersão e coesão são equivalentes, ou seja, quando o termo RT por V menos B é aproximadamente igual a A por V molar ao quadrado. E a equação 7, ela se reduz à equação do gás ideal quando T é elevada por A sobre V pode ser desprezível, ou seja, este termo é muito maior do que este, e quando V é grande. Quando V é grande, V menos B é aproximadamente V. Isso é bom para a gente demonstrar que para aquele comportamento que se sabe que o gás se comporta como ideal, a equação de Van der Waals também se reduz à equação do gás ideal, demonstrando que ela tem validade, né? A gente pode observar isso desta forma aqui, aonde num caso isso aqui foi desprezado e no outro caso isso aqui foi desprezado, sobrando PV igual a RT, PV molar igual a RT. Muito bem. Ora, as constantes das equações de Van der Waals, as constantes A e B, elas são determinadas por medidas de pressão, volume e temperatura,
ou pelo coeficiente Joule-Thomson, que a gente vai ver no futuro, ou por coordenadas críticas, que a gente vai ver logo em seguida. Ora, se A, que multiplica N sobre V quadrado, tem unidade de pressão, logo o módulo de A tem unidade de pressão por volume ao quadrado por mol na menos 2. Se NB tem unidade de volume, porque é trabalhado como volume, logo o módulo de B é volume vezes mol na menos 1. Aqui tem alguns valores típicos de A e B em atmosfera litro. Ora, o que a gente observa? Primeira coisa que a gente observa é que mesmo o hélio, que é um átomo, até uma molécula relativamente grande como o isobutano, o B deles é relativamente parecido. Isso ocorre por quê? Porque as moléculas, todas essas moléculas aqui, incluindo o isobutano, eles têm um formato esférico, né? Então eles são essencialmente esferas, e isso é observado aqui no B. Agora, já o A, que trata da atração, né? O B trata da repulsão, o A, que trata da atração, é bem diferente entre eles. O que a gente pode observar? Que o hélio, que é um gás nobre, o valor de A é bastante pequeno. Já a água, que tem ligações de hidrogênio, o A dela é significativo. Tá? O metano, que é um hidrocarboneto, mesmo com um peso molar relativamente parecido com o da água, o valor é bem menor. Né? E o isobutano tem muito mais elétrons, e aí então o valor dele é bem maior. Né? Essa questão de o número de elétrons, enfim, tem naquela revisão, daquela revisão que estava lá em cima de interações intermoleculares. Para pressões moderadas, a equação de Van der Waals pode ser escrita sobre a forma do virial. Ora, a forma do virial, ela é quando se expande o produto PV em uma série, tá? Em uma série. Pode ser a série de potências em P ou de potências em V. Então, aqui, nesse termo aqui, a gente tem P na zero, que é 1, por isso que ele não aparece, aqui P na 1, e se a pressão fosse maior, teríamos outros termos, P ao quadrado, P ao cubo, mas isso vai ser visto lá quando a gente vê a equação do virial. Ora, nessas condições, o produto PV é uma função linear de P, como a gente pode ver aqui, né? P elevado a 1. Nestes casos, o segundo coeficiente do virial, que é este termo aqui, que para a equação de Van der Waals, o segundo coeficiente do virial tem essa forma aqui, ele pode ter três comportamentos distintos. Em temperaturas suficientemente altas, B menos A sobre RT é maior do que zero e as isotermas elas são ascendentes. É o que acontece aqui. Ó. Nós temos o diagrama PV por P, exatamente como era a equação acima, e quando a temperatura é suficientemente alta, as isotermas elas são sempre ascendentes. Ora, se a temperatura for suficientemente baixa, B menos A por RT é menor do que zero, e as isotermas elas são descendentes. Então, para pressões moderadas, é o que a gente observa aqui. Claro, à medida que a pressão sobe, elas vão subir também, mas a gente está falando para pressões moderadas, foi assim que a gente começou. Ora, se de um lado é positivo e do outro lado é negativo, é esperado que haja uma temperatura na qual B menos A por RT é igual a zero. E a isoterma, então, ela é horizontal. Ela é horizontal aqui, ó, tá vendo? No comecinho. Aqui no comecinho ela é horizontal. Essa isoterma é dita isoterma de Boyle. E a temperatura que ela corresponde é chamada temperatura de Boyle. Então, na temperatura de Boyle, o gás ele tem um comportamento semelhante ao gás de Van der Waals num intervalo de pressão maior do que em outras temperaturas. Ora, o gás ideal são essas retas pontilhadas, né? Para o gás ideal, o produto PV sempre é igual a 1. A gente viu isso lá no vídeo de gás ideal. O que a gente observa? Que nas temperaturas altas, rapidamente
a isoterma se afasta de 1 e nas temperaturas baixas também. Mas na temperatura de Boyle, ela se comporta como ideal por um regime, um intervalo de pressão um pouco maior. Tá? Então, para o gás de Van der Waals, a temperatura de Boyle é dada por essa expressão, simplesmente chamando T de TB nessa expressão aqui e resolvendo para TB. E como a gente tinha dito, ele se comporta como um gás ideal no intervalo maior de pressão, porque as forças atrativas e repulsivas são equivalentes. Mas é muito importante, forças atrativas e repulsivas equivalentes não significa que elas não existam, significa que elas são equivalentes. Se elas não existissem, a gente chamava o gás de ideal. Temos a avaliação da equação de Van der Waals, a qual, apesar de não ser útil para trabalho experimental, ela é muito adequada em termos acadêmicos por ser uma equação analítica, de forma que a gente consegue derivar ela várias vezes e inferir várias propriedades dos gases. Agora nós vamos passar para outras equações semelhantes à de Van der Waals, outras equações que têm também dois termos para corrigir as interações atrativas e repulsivas. A primeira delas é a equação de Berthelot, e ela é desenvolvida pelo Berthelot em 1898, e ela dá resultados exatos para pressões moderadas. Repara que a diferença dela, que a correção repulsiva é idêntica do gás de Van der Waals, mas que a correção atrativa tem uma pequena diferença. Esses A e B são distintos do A e B do gás de Van der Waals, o A, né, principalmente. A equação de Dietrich, ela dá bons resultados nas regiões próximas à crítica, né, dela já tem uma correção, novamente a correção se dá na parte atrativa, e aqui a correção de Van der Waals, semelhante a Van der Waals. E a terceira equação é a de Hindley-Cohn, e ela é melhor do que as anteriores para intervalos maiores de pressão e temperatura, e novamente a correção é na parte atrativa. A última equação que nós vamos apresentar aqui é a equação do virial. A equação do virial, como a gente já disse anteriormente, para o gás de Van der Waals, se expande o produto PV em uma série de potências, aqui potências em P. P na 0, P na 1, P na 2, etc. A primeira observação que se tem é que o primeiro coeficiente do virial é o gás ideal. Porque quando se faz a distributividade aqui, vai ser 1 vezes RT, é o gás ideal, né? P vezes RT, e assim vai com as correções. Então, o primeiro coeficiente do virial é o gás ideal. Bom, a segunda coisa que a gente tem que reconhecer nesta equação é que quando compara ela com a equação 2, a gente percebe que este termo aqui é o coeficiente de compressibilidade. O que era esperado, porque a gente sabe que o coeficiente de compressibilidade ele traz a correção em relação ao gás ideal. E é justamente isso que os termos B, C, D, etc. estão fazendo. Os coeficientes do virial B, C, D, eles dependem da natureza do gás, varia de gás para gás, e também depende do regime de temperatura. E geralmente são calculados por mecânica estatística, que não está no escopo da nossa disciplina. Ora, aqui nós temos os coeficientes do virial para o nitrogênio com a pressão dada em atmosferas e o volume dado em litros. O que a gente observa dessa tabela? Primeiro ponto, aqui nós temos variação de temperatura, sendo que a temperatura ela cresce deste ponto para este ponto aqui. O termo RT é o termo do gás ideal. Isso aqui seria o valor que teria o produto PV se o gás fosse ideal. E aí depois a gente tem B, o valor do coeficiente B, o valor do coeficiente C, o valor do coeficiente D e o valor do coeficiente E. Aqui tem um pequeno errinho tipográfico, né? Aqui é D. Muito bem, o que a gente observa? Primeiro ponto é que B, C, D e E, eles são multiplicados por uma base.
Ou seja, este número aqui de menos 50 para o nitrogênio é menos 2,8790 vezes 10 na menos 2, porque o B está multiplicado por 10 na 2. Então, esse número aqui é muito pequeno. Esse menor ainda, porque ele vai ser 10 na menos 3. Esse vai, desculpe, 10 na menos 5. Esse 10 na menos 8. Esse 10 na menos 11. Então, o que a gente observa é que realmente o termo que corresponde ao gás ideal, ele é muito maior do que os outros termos. Esse é o primeiro ensinamento. O outro ensinamento é que a gente observa que à medida que a temperatura sobe, o segundo coeficiente do virial, ele passa de negativo para positivo. Ora, se ele passa de negativo para positivo, em algum lugar aqui ele vai ser zero. E ele vai ser zero justamente na temperatura de Boyle. A gente vai demonstrar mais para frente. Um terceiro ensinamento que a gente pode ter dessa tabela é o seguinte: à medida que a temperatura sobe, menos 50 até 200, a gente observa que o termo RT passa de 18 para 38, o que era esperado. A gente sabe que quanto maior a temperatura, mais próximo o comportamento do gás estará do ideal. E é o que a gente está observando aqui. O termo que corresponde ao gás ideal, ele passa de 18 para 38. Muito bem, dando sequência, então, aqui está o erro tipográfico corrigido. Tá? Muito bem, então na temperatura de Boyle, o segundo coeficiente do virial é zero, né? As forças atrativas e repulsivas são equivalentes, como a gente já discutiu antes. Ora, se a gente derivar Z em relação a P, dado pela equação 13, dZ por dP vai ser dado B, porque B estava em P na 1, 2CP, 3dP quadrado, etc. Logo, a gente percebe que dZ por dP é igual a B quando a pressão tende a zero. E B não é necessariamente zero, ele pode ser muito pequeno, né? A gente viu que ele é bem pequeno, 10 na menos 2, mas ele não é necessariamente zero. Logo, isso explica o comportamento de Z próximo a pressões, próximo à pressão zero, por exemplo, na figura 3.4. Na figura 3.3 que a gente mostrou, o comportamento também já existia. Na figura 3.4, a gente observa que vários gases, né? O nitrogênio está próximo da temperatura de Boyle aqui, o hidrogênio e o hélio estão acima da temperatura de Boyle, porque tu repara que eles têm as isotermas sempre ascendentes, ou o hélio sempre ascendente, o hidrogênio sempre ascendente, então eles estão sempre acima da temperatura de Boyle. O nitrogênio, ele praticamente não tem aqui a curvatura, então ele está muito próximo da temperatura de Boyle, e todos que têm esse mínimo aqui, eles estão abaixo da temperatura de Boyle, né, como a gente já discutiu. E o que a gente está observando é que quando a pressão tende a zero, nem todos os gases chegam com o mesmo ângulo de ataque aqui, ó. Uns chegam com um ângulo positivo e outros com um ângulo negativo. E essa diferença que ocorre aqui, ó, tem relação com o segundo coeficiente do virial. Para o gás ideal, dP, dZ por dP é sempre zero, né? dZ por dP é zero, e aí ele daria uma reta, logo a derivada é zero. Muito bem, essa então é a bibliografia da nossa disciplina, de onde foi tirado o conteúdo e algumas figuras, e deixo aqui os nossos agradecimentos, o nosso contato e até o próximo vídeo. Abraço!